Olá, eu sou Iris Silva, sou casado com Irenildo, sou esposa, mãe, avó e daqui a pouco você vai saber mais da minha história. Então, sou Iris Silva e me converti muito cedo, na minha adolescência ainda, com meus 14 anos. E desde então, sempre queimou muito no meu coração o desejo de servir ao Senhor e de me compromissar mesmo com o reino. Eu sempre fui muito apaixonada pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus, tudo aquilo que era oferecido na minha época. Isso faz muitos anos, mais ou menos em 87 foi o período da minha conversão. Mas a partir daí tudo foi caminhando assim para que eu pudesse hoje estar no lugar onde estou, exercendo o meu chamado. Com 17 anos, mais ou menos, tive a oportunidade de ir para um seminário oferecido já pela minha Igreja da Paz, hoje Paz Church. E naquela época foi um seminário assim que me ajudou muito a fortalecer assim a minha fé, o meu chamado. Então, a partir daí, depois desse seminário, eu tive a oportunidade de fazer missões nos ribeirinhos, nos barcos. Naquele tempo a gente tinha o barco hospital e tinha o catamarã, onde eu pude passar um período da minha juventude nesses barcos, fazendo a obra de Deus, ajudando aquelas pessoas, tanto na área da saúde, na ação social, e levando a Jesus aos corações daquelas pessoas. Então a minha juventude foi maravilhosa, já servindo ao Senhor. Então, lá para os meus 22 anos, o amor me pegou, né? Eu me apaixonei pelo meu esposo, que hoje é meu esposo hoje. Eu achava assim que eu ia casar também com alguém que tivesse o coração ardendo por missões, por chamado também. Aquela mesma coisa que eu sentia, eu achava assim que Deus ia me mandar um esposo também naquele mesmo segmento. Mas o coração do homem planeja, a gente sonha, mas Deus tem a resposta para cada um de nossas vidas, do nosso chamado, né? E Deus me deu meu esposo com a direção totalmente diferente na época. Na época ele era militar, quando nós casamos, então ele tinha uma carreira militar para seguir, né? E eu, com aquele chamado ardente no meu coração de missões, eu casei com meu esposo militar. Mas o que eu quero dizer, assim, nessa minha história, é que isso não parou o meu chamado que ardia no meu coração para fazer a obra de Deus. Mesmo eu sendo esposa de militar, meu esposo viajando, fazendo missões, passando tempos fora de casa, eu sempre exerci o meu chamado de servir a Deus, colocando minhas filhas no caminho do Senhor. E ter filho não parou o meu chamado. Trabalho não parou o meu chamado, estudo, tudo eu fiz isso e nada parou o meu chamado. Sempre trabalhei como líder de célula, trabalhando mesmo com excelência, discipulando, dando o meu melhor para Deus. E nesse período todo eu tive filhos, pude casar minhas filhas, hoje eu sou mãe, né? Sou avó já. E eu vejo assim o que Deus fez de maravilhoso assim na minha vida, que no tempo certo meu esposo pôde se aposentar, ele é militar, hoje ele é aposentado do Exército, e no tempo certo ele pôde vir cumprir esse chamado também de missões comigo, e hoje nós podemos trabalhar nós dois juntos no mesmo chamado. E assim, eu vejo assim o quanto Deus foi maravilhoso assim na minha vida em cumprir aquilo que Ele prometeu. Por quê? Porque eu acredito assim que o chamado que ardia no meu coração, isso assim pulsou muito forte, porque nada parou o meu chamado. Eu podia talvez pensar assim, poxa, meu esposo não está comigo, eu também não vou querer. Meu esposo está viajando, segue outro segmento, eu também não vou me envolver. Agora eu estou tendo filho, estou trabalhando,
Mas não, eu fiz tudo isso mesmo sem estar com o meu esposo me apoiando muito de perto. Hoje eu tenho meu esposo de perto, né, me apoiando. Hoje a gente faz missões, a gente teve o privilégio de viajar como enviado para Campo Grande, para a plantação da igreja lá em Campo Grande, e foi uma bênção. Hoje a nossa família é uma família assim que está todo mundo com o mesmo coração, com o mesmo pensar, envolvida na obra de Deus. E eu vejo minhas filhas, né, com esse coração também apaixonado por Jesus, de fazer a obra de Deus, de oferecer o melhor para Deus. E eu vejo que isso tudo são promessas de Deus na minha vida, na minha família, porque o Senhor diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E hoje eu vejo minha casa salva. Minha casa salva. Desde pequenininha eu criava minhas filhas e eu fazia essa oração, já ensinando o caminho do Senhor para elas e sobre essa promessa. E hoje desfrutar dessa família abençoada que eu tenho, eu vejo assim as promessas de Deus se cumprindo na nossa família, na nossa vida. E hoje é só alegria, é só felicidade. Por quê? Porque a gente vê assim que além das promessas de Deus que a gente está vivendo hoje, a gente pode cumprir o chamado de Deus hoje. Só eu e meu esposo, a gente pode viajar, a gente está vivendo o melhor de Deus agora. O melhor de Deus, porque todo mundo já tem suas famílias, minhas filhas, e agora são nós dois, se amar e servir a Deus juntos. E isso é maravilhoso. Eu sou grata a Deus, porque assim, a gente teve lutas nesse período, né, nessa vida toda nossa até agora. A gente teve muitas lutas, mas teve muitas vitórias, e até aqui nos ajudou o Senhor. E nós estamos firmes, muito alegres, assim, com o coração queimando mesmo por Jesus, apaixonados mesmo por Jesus, para fazer a obra de Deus. E nós ainda se sentimos muito jovens ainda, eu e meu esposo, e temos muito ainda para fazer para Jesus. Então eu digo para você, o que eu digo para você hoje: não deixe que nada venha parar o seu chamado. Não deixe que o trabalho venha parar seu chamado, a criação de filhos, ou estudo, ou qualquer uma outra coisa venha parar aquele chamado que Deus tem forte no seu coração. Porque Deus, Ele tem o melhor para você. Não deixe que nada venha te parar. Deixa a luz de Deus brilhar na tua vida. Deixa Deus cumprir o chamado para o qual Ele te chamou. Então, essa é a minha história.